E aí, gente, beleza? Olha, é o seguinte, eu não vou fazer edição desse vídeo porque vai me dar trabalho e eu não quero ter trabalho. Eu quero aqui hoje disponibilizar todo o conhecimento que eu consegui adquirir para conseguir fazer o meu ERP, que é um ERP desenvolvido em PHP com um banco de dados MySQL, para conseguir fazer esse ERP emitir nota fiscal eletrônica, a famosa NFE. A NFE já existe há um bom tempo. Eu já venho acompanhando o projeto do NFE PHP há 5 anos, mais ou menos. Na verdade, mais do que isso. Os caras desenvolveram toda uma API que realmente emite a nota fiscal eletrônica. Tem muita gente que já trabalha com isso. Eu só consegui trabalhar com isso agora, em 2015, porque eu desisti, eu achava muito complicado, não conseguia colocar em prática e desisti. E depois de muito tempo eu voltei a procurar e descobri que na verdade era muito simples. Para quem já conseguiu fazer isso, deve achar que, nossa, você descobriu isso agora, né? Tudo bem, mas eu sei que existem pessoas como eu que tentaram de todas as formas ou que querem conseguir emitir nota fiscal eletrônica com seu sistema PHP e não conseguem. E eu vou fazer esse vídeo para essas pessoas. Eu espero que eu consiga falar aqui tudo que eu tive de dúvida, porque eu não sou um usuário, vamos dizer, profissional. Eu desenvolvo porque eu aprendi sozinho com a internet, assim como eu acredito que muita gente, a gente desenvolve aprendendo na internet e tudo. As minhas empresas que eu atendo hoje são clientes que eu consegui ao longo do tempo, uma delas familiar, que é uma empresa de confecção, que trabalha com produção, então ela trabalha com pedidos, e agora duas empresas que eu consegui logo após a possibilidade de emitir nota fiscal eletrônica, principalmente, né? Então, assim, gente, tô falando muito e não tô mostrando nada, mas realmente tem muita coisa para falar nesse vídeo, vai ficar bem longo. Talvez eu tenha que fazer ele em várias etapas. Mas eu vou realmente falar tudo que eu fiz para conseguir emitir uma nota fiscal eletrônica usando a API do NFE PHP, que foi desenvolvida pelos programadores aí, inclusive o Roberto, que é um cara que, sinceramente, ele é disponível assim ao extremo. É um cara que eu fico assim, besta com a capacidade dele de ajudar todas as pessoas em disponibilizar uma API desse tamanho de graça, entendeu? A gente tem realmente agradecer muito o trabalho que esse cara fez, o Roberto e todos os outros, lógico que não foi só ele, né? Mas, em especial ao Roberto. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, você tem um ERP que você desenvolve. Talvez você tenha uma certa experiência com PHP ou não. Eu tenho um ERP. Eu construí um ERP que chama Gestor Online e não é complexo, na verdade é muito simples, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, essas coisas, certo? Então, assim como talvez o ERP que você vai ter aí, que você desenvolveu, né? Vocês não vão ver minha senha, né? Beleza. Não vou editar esse vídeo. Vamos lá então. Cadastro de cliente, cadastro de fornecedores, tá, beleza, um RP simples. Todo mundo dá conta de fazer isso. Quem mexe com PHP, se você não dá conta, você tem que estudar, lógico, a linguagem do PHP, trabalho com banco de dados e tudo. Se você já dá conta de fazer isso, que na verdade eu acredito que seja simples, esse tipo de coisa, cadastros em geral, né? É aqui que você chega, nesse ponto que você quer fazer seu RP, emitir a nota fiscal e não consegue. Então, o que acontece? No meu RP, ele gera pedidos. Eu posso colocar aqui, cadastrar um pedido, certo? Falo a empresa, o vendedor, um cliente, tal, beleza. Adiciono itens, falo produtos e etc. Tudo bem. Se é o mesmo caso seu, que você já tem um RP que faz isso, ótimo. Como fazer o seu RP emitir nota fiscal eletrônica? É um bicho de sete cabeças? É. O pessoal do NFE PHP matou esse bicho de sete cabeças pra gente. Eles destruíram esse bicho, não precisa mais se preocupar com isso. Eles fizeram tudo o que precisa para emitir a nota. E está tudo pronto, disponível na internet. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no Google e procurar sobre o NFE PHP. Vai dar erro aqui porque já localizou outra coisa. NFE PHP. Que saco. Vamos lá. Isso. Aqui é o projeto do NFA PHP na internet para que você baixe os arquivos.
em PHP. Esse aqui está descontinuado. Ele, que eu saiba, é um site que eles também fizeram, porque isso já existe há um bom tempo. Não achei informações aqui, a não ser, claro, indicações para que a gente viesse para o repositório no GitHub, onde estão os arquivos do NFE-PHP. E esse grupo é onde você vai falar com os caras, eles que fizeram o NFE-PHP, e eles estão dispostos sim a ajudar e muito. As perguntas que você faz lá, geralmente eles respondem incrivelmente todas, entendeu? Com uma paciência incrível pelo trabalho que eles já fizeram. E é incrível assim o fato de tudo isso ser feito de graça, né? Mas tá aí a lógica do código livre, do open source, né? Então, graças a eles, somos capazes de fazer esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Você vai vir aqui no GitHub, nesse repositório do NFE-PHP, minha internet não é muito rápida. E aqui estão todos os arquivos que eles desenvolveram ao longo de anos, certo? Está meio travado aqui. Vamos lá. O que você vai fazer? Vai fazer o download de todos esses arquivos. Vai fazer o download e vai descompactar em alguma pasta. Eu descompactei nessa pasta aqui para mim. Uso Mac, mas você pode fazer com Windows. A questão do servidor. Se você já trabalha com algum servidor, você deve saber lidar com ele. Você deve colocar esses arquivos do NFE-PHP no seu servidor e disponibilizar isso para o seu ERP. Eu vou mostrar mais ou menos como que eu fiz isso. Esse vídeo é longo, hein? Eu vou tentar mostrar tudo que eu fiz para conseguir emitir a nota. Vamos lá. Descompactei aqui os arquivos do NFE-PHP. Estão todos aqui. Então tem o mais importante aqui é o seguinte. Aqui vão ficar o certificado digital. Para quem não sabe a respeito de certificado digital, você tem que estudar muito a respeito de nota fiscal eletrônica. Para você emitir uma nota fiscal eletrônica, a empresa precisa ter um CNPJ, certificado digital. Esse certificado digital você tem que ir numa empresa responsável, homologada, emitir esse certificado digital do tipo A1, que eu acho que é o mais simples. Não fiz teste com A3. Outra coisa, eu consegui emitir nota fiscal eletrônica através do Simples Nacional. Qualquer outro tipo de nota fiscal eletrônica é possível ser emitido. Só que eu não trabalhei com isso, o meu é mais simples, não vou me aventurar nessa área ainda. Mas para o Simples Nacional eu consegui porque é muito simples. Eu já usava o editor, o emissor grátis da Cefaz, nas empresas que eu precisava usar. E aí eu quis fazer com o meu próprio sistema ERP. Então eu peguei o XML gerado pelo programa da Cefaz, comparei com os XMLs que eu estava construindo através dessa API do NFE-PHP, e quando eu vi que eu consegui criar uma XML igual, com a mesma estrutura da que era criada pelo programa do Cefaz, eu vi que eu poderia enviar essa XML para o Cefaz, e o Cefaz homologou, vamos dizer, autorizou o uso do XML, ou seja, recebeu a nota fiscal, aceitou e devolve o protocolo de uso para você poder imprimir a DANF. Se você não sabe o que é certificado digital, DANF, aí você tem que realmente procurar na internet sobre tudo isso, ler a respeito, entendeu? Porque se você quer emitir nosso cartão eletrônico, você tem que saber como é que funciona todo esse ecossistema. Eu estou falando isso para gente que realmente nunca trabalhou com essa área ou que está querendo mesmo aprender meio que do zero, que foi o que aconteceu comigo. Então, se eu estiver falando alguma coisa que você já sabe, que seja muito óbvio, desconsidere, né? Mas vou falar aqui o mais simples possível para que seja mais útil possível também, né? Porque o interesse é esse. Então vamos lá. Com esses arquivos aqui, você vai colocar o certificado digital dentro dessa pasta, certo? O arquivo, aqui dentro de config, você vai configurar informações que são necessárias para o sistema que eles criaram para emitir a nossa escala eletrônica. Eu vou entrar em um por um desses arquivos e fazer um apanhado do que você vai ter que colocar neles, certo? Mas como eu não elaborei uma pauta para mim fazer toda essa apresentação aqui que eu estou fazendo, eu vou fazendo de acordo com o que vier na minha cabeça, gente. Porque é muita coisa e eu não tive tempo de preparar nada. Mas, vamos lá. Exemplos. Os exemplos são muito importantes. Aqui, realmente tem como você fazer tudo através desses exemplos. Você, NFE, tá aqui. Esses exemplos aqui é onde você vai conseguir emitir, porque você vai usar os códigos que estão aqui dentro. Então, vamos lá para
vamos dizer, agora me fugiu na cabeça. Como que os processos para emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos aqui nos códigos que eu já fiz. Você tem que, para emitir uma nota fiscal eletrônica, você tem que pegar os dados que você já tem, meu computador é meio louco, pegar os dados que você já tem no seu ERP, ou seja, no seu sistema, e alimentar o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica que eles criaram para gerar a nota fiscal eletrônica. Com os dados, é apenas isso. Esses dados alguns dados são complicados de entender, às vezes para quem não trabalha com nota fiscal eletrônica não entende o que significa cada dado, mas é possível, não é tão complicado assim, então vamos lá. Primeira coisa, eu criei aqui um arquivo de rotina para saneamento dos dados. O que é isso? Se eu tenho, por exemplo, um CNPJ, a nota fiscal eletrônica só pode ser emitida se o CNPJ não tiver pontos, barras, né, espaços, essas coisas. Então, esse arquivo de saneamento aqui é um arquivo que pega o meu dado que está lá no meu banco de dados, eu faço uma busca básica aqui, na verdade gigantesca, né, para conseguir todas as informações. Esse aqui é só um pouco das informações, ainda tem que buscar mais. Então, aqui no meu banco de dados eu faço uma busca, select e vou lá. Ó. Lá no meu cadastro de empresa, eu pego o código da empresa. Lá no meu cadastro de pedido, eu pego o código do pedido. Aí eu pego a data, uma data de agora, ó. O meu MySQL me dá isso. Uma data de agora, nesse formato aqui. Tudo bem. E a data de emissão. Vou precisar dessa data de emissão para fazer a nota fiscal, porque eu preciso da data de emissão da nota. Então, quer dizer, município, seu sistema tem que ter um banco de dados de municípios do IBGE. Você tem como encontrar isso de forma que você consiga anexar ao seu sistema, criar uma tabela e colocar. Por quê? Porque são mais de 1.000, não sei quantos mil municípios, são muitos municípios, entendeu? E cada um deles tem um código aceito pelo Cefaz. E esse código foi dado pelo IBGE. Então você tem que procurar essa tabela na internet e colocar ela no seu sistema, com todos os municípios do Brasil. E ele vai estar lá o códigozinho do município. Com esse código, você vai conseguir emitir a nota fiscal eletrônica. Você anexa isso no seu sistema, cria a tabela, coloca lá. Gente, foi assim que eu fiz para emitir nota fiscal eletrônica. É claro que tem formas muito mais profissionais, programação muito mais complexa, utilizando classes e tudo. E então, assim, para quem entende muito, que vai ver meu vídeo, vai falar, cara, você fez da forma mais, vamos dizer, chucra que existe, né? Mas eu consegui fazer e foi assim que deu certo para mim, com a minha capacidade mental de entender as coisas, porque se eu for fazer coisas muito complexas e eu não sou profissional da área, apesar de conseguir fazer, eu não sou profissional, aprendi sozinho. Então, para mim deu certo assim e eu espero que dê certo para quem queira começar. Para coisas mais complexas aí, não sei, né? Tudo bem. Então, continuando aqui, todos os dados, cadastro de empresa, ambiente, uma coisa importante com relação ao ambiente. Tem dois ambientes, produção ou homologação. O de produção é quando você está realmente emitindo nota fiscal. Você não vai emitir nota fiscal ainda, porque até chegar lá você tem que fazer vários testes, você tem que fazer o seu sistema inteiro funcionar, emitir uma nota fiscal, você faz autorizar e retornar e você imprimir a DANF, e aí você vai falar assim, cara, meu sistema está emitindo nota fiscal. Tudo bem. Antes disso, você tem que fazer tudo isso no ambiente de homologação. Esse ambiente é um ambiente de teste, então nessa variável ambiente aqui, que eu coloquei no meu banco de dados, eu coloco para a pessoa escolher se ela está testando ou se ela já está realmente trabalhando e emitindo nota fiscal de verdade, que vai inclusive incorrer em pagamento de imposto e tudo. O ambiente de homologação não tem nada disso, é só teste. E a Cefaz tem esse ambiente para você poder fazer bastante teste e desenvolver o seu sistema que ele fique perfeito. Então, o ambiente 2 é o de homologação, o ambiente 1 é o de produção. Nós vamos trabalhar com o de homologação até que tudo esteja perfeito. Razão social, inscrição estadual, logrador, endereço, todos os dados. Aí agora você vai falar assim, cara, que dados são esses? Como é que eu sei quais são os dados que eu preciso? Você precisa baixar esses arquivos aqui da Cefaz. Você realmente vai ter que ler bastante. Você fala, pô, vai ser difícil. Cara, depois de tudo que eles já fizeram, esse aqui é o mais fácil que existe, sinceramente. Eu vou abrir esse manual do contribuinte aqui, que eu acho que é o último. Não sei se eu estou enganado, mas foi esse que eu baixei. Isso aqui tem no site Cefaz. Você procura lá, NFE, documentos, tal, e você baixa esses arquivos, eles são públicos, qualquer um pode usar. O que tem nesses arquivos? Tem os campos necessários para a emissão de uma nota fiscal.
esse arquivo são 216 páginas. Você vai falar, cara, eu vou ler tudo isso. Ó, eu vou falar bem a verdade para você, eu quase li tudo. Eu quase li tudo. Aí você vai falar, então é um saco, não vou dar conta. Se eu dei conta, você também vai dar conta. Porque, apesar de eu quase ter eu desisti, depois voltei a tentar, né, mas tudo bem. Anexo 1, layout da nota fiscal eletrônica. Por que isso aqui é importante? Ah, isso é muito complexo para mim. Não é, cara. Isso aqui, na verdade, são os dados que você precisa para emitir uma nota. Então vamos lá. Nota fiscal eletrônica, identificação, versão do layout. Muita coisa aqui, a API deles, ou seja, o NFE PHP que você vai baixar já faz. Algumas outras coisas você realmente tem que alimentar, porque para emitir uma nota você tem que dar as informações. Identificação da nota fiscal eletrônica, UF, vai cadastrar. Quantos caracteres tem esse campo? Tem 2 caracteres. E o código numérico que compõe a chave de acesso? Ele tem 8 caracteres. Entendeu? Ele é obrigatório ou não? Se ele tiver 1, ele é obrigatório. 1 é obrigatório. Quando tem 0, 1, ele não é obrigatório. Por quê? Porque ele pode não ocorrer ou pode ocorrer. Aqui ele tem que ocorrer, tem que ocorrer. Ótimo. Então vamos lá. Você vai dar uma lida nisso, vai ver natureza da operação. Aí tem aqui explicações a respeito. Tá? Indicação da forma de pagamento, pagamento à vista, prazos, tal. Você vai criar o campo no seu banco de dados e você também vai alimentar eles para você poder gerar uma nota. Então tá. O que eu acho que é o mais importante aqui para você conseguir emitir a nota? Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir resumir isso, porque esse vídeo vai ficar gigantesco, vão ser horas para explicar tudo. Mas tudo bem. Dados do emitente, que eu acho que é mais importante, depois o dado de quem está recebendo, né? Vamos lá. Identificação do emitente da nossa escala eletrônica. Isso aqui, gente, o que é o emitente da nossa escala eletrônica? É o que eu criei no meu banco de dados como cadastro da empresa. É a empresa que está emitindo a nota. Então, o que a gente sabe sobre a empresa que está emitindo a nota? CNPJ dela, CPF do remetente. Eu estou colocando remetente aqui, não é emitente, tá certo. Identificação do emitente, tudo bem. Nome, razão social da empresa, nome fantasia, endereço, tal. Você vai pegar esses campos aqui, inscrição estadual, tal, tal, e vai criar no seu ERP, vamos lá, no caso meu gestor online, empresas, aqui é a empresa emitente. Vou colocar aqui uma empresa exemplo, isso aqui é tudo dados de exemplo. Vamos lá, é esses dados aqui, nome, razão social, fantasia, CNPJ, endereço, tal, 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 município, tal. Aqui eu coloquei, ó, homologação ou produção. Eu coloco aqui nessa área. Você pode colocar onde você quiser. E-mail, observação, isso aqui. O que mais que eu coloquei que precisa para emitir uma nota? Logomarca. Então eu coloquei uma forma de fazer o upload da imagem da logomarca. Entendeu? Se você é programador PHP, você sabe trabalhar com upload de arquivo. Se você não sabe, estude sobre isso, desenvolva seu sistema e aí sim você está pronto para emitir uma nota fiscal eletrônica. Certificado digital é um arquivo também do tipo A1. Então eu coloquei como upload. Para onde vai esses arquivos? Vai cada um cair na pasta certa dentro da árvore de arquivos do NFE-PHP. Por quê? Porque esses arquivos vão estar disponíveis lá e você vai fazer um sistema onde o NFE-PHP vai usar esses arquivos para emitir a nota. Tudo bem. Todos os códigos, isso aqui é para o Simples Nacional, tal. Você fez esse cadastro aqui, é a mesma coisa que essas informações aqui, que é necessário para a emissão de uma nota. Vamos lá. Se eu for muito repetitivo também, gente, é porque eu tento explicar ao máximo, né? Mas vamos lá. Identificação do físico emitente. Tá, ainda é emitente aqui. Vamos para a parte do destinatário. Destinatário, quem que é? É o cliente, é quem está recebendo, quem vai emitir a nota para ele. Destinatário, CNPJ, nome do quem está recebendo, empresa, endereço, CEP, inscrição estadual, tal. Essa pessoa é para ele que você está emitindo a nota fiscal. Beleza, vocês estão vendo que isso aqui tudo está no arquivo do Cefaz, né? Um arquivo que o Cefaz disponibilizou. Onde que está os meus dados do meu cliente aqui? Eu coloquei no meu cliente. Cliente. Vamos ver um cara que está bem cadastrado aqui. Cadastrado, coloquei inscrição estadual. Consegui emitir uma nota para ele e a Cefaz homologou. CNPJ, não botei CPF que não tem. Inscrição do Suframa, não coloquei. Tal, tal. Nome do cliente, CEP, e-mail, observações. Beleza? Como que isso está no meu banco de dados? Vou dar uma mostrada para vocês, para não ficar assim tão vago. Cadastro de clientes. Vou mostrar a estrutura da tabela aqui para vocês. Eu uso MySQL, viu? Se você usa outro,
Eu acho que é mais ou menos parecido. Código, banco de dados, porque eu tenho várias empresas no meu sistema online, eu tenho várias empresas. Estou mostrando coisas que nem devia aqui, né? Mas o intuito é esse, é distribuir informação. Então, nome, razão social, inscrição, tal. Todos os dados que estão aqui são esses dados que a Cefaz pede para emitir uma nota fiscal. Coloquei aqui no meu banco de dados, construí e depois fiz uma, vamos dizer, front-end, né, para alimentar esses dados no meu banco de dados através do meu sistema ERP. Tudo bem. Aí você fala, como é que eu transformo isso numa nota fiscal eletrônica, Bill? Para de enrolar. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Tudo bem. Todos os dados, ó, cadastro do cliente, logrador, tal, logador do destinatário, não sei o que, não sei o que. Tudo isso aqui eu busquei todos esses dados para alimentar a nota fiscal eletrônica. Beleza. O que mais que eu busquei? Produtos. O meu pedido, ele tem produto, tem quantidade, tem valor unitário, valor total, tem tudo isso. Eu preciso desses dados, então eu busquei no meu banco de dados todos os dados dos produtos, criei um array, né, para isso. Então, se o pedido tiver 30 produtos, eu vou criar um array com 30 chaves e vou colocar os produtos lá dentro e tudo. Você sabe trabalhar com array, sabe trabalhar com ERP, você dá conta de fazer isso. Beleza. Saneamento dos dados, vou mostrar para vocês um pouquinho. Depois que eu peguei todos os dados que eu preciso para emitir a nota, ou seja, dados do emitente, que é a empresa, dados do destinatário, que é o cliente, alguns dados do pedido, dados do produto, aí eu venho para dar uma saneada nos dados. Fiz pouquíssimas coisas aqui, eu preciso fazer muito mais. Meu sistema é totalmente em desenvolvimento ainda. Mesmo assim, eu já consigo emitir a nota. CNPJ, eu fiz uma forma aqui para limpar um pouco o CNPJ, tirar barras, pontos, deixar só números e ter certeza que ele só vai até 14 caracteres e limpei um pouco o CNPJ. Então, por quê? Porque a nossa escola eletrônica não aceita que o CNPJ tenha isso e daria erro. Então, para facilitar um pouco, eu vou limpando os dados. Inscrição estadual, mesma coisa. Eu fui limpando. Eu transformo uma inscrição estadual que está cheia de caracteres que não são aceitos para uma inscrição estadual que só tenha números, por exemplo, né? E todos os dados que forem precisos e que forem dando erro e que o seu sistema tinha o dado de uma forma e a nota fiscal precisa de outra, você tem que dar uma transformada aqui para poder colocar na nota fiscal eletrônica e ser aceito pelo Cefaz. Telefone do emitente, só números. CEP, só números e tal. Se tiver mais algum que eu não coloquei aqui, é porque eu ainda não caí nesse erro e quando eu cair eu vou colocar. Tudo bem. Os meus dados estão mais ou menos saneados. Eu consigo agora gerar um XML. Vou gerar o XML. Para quem não entende como que é essa estrutura aqui de pegar os dados, gerar o XML, assinar o XML, validar o XML, enviar o XML para a Cefaz. Depois que você envia, você recebe um número de recibo. Com esse número de recibo, você consulta um protocolo, que é o protocolo que diz que a NFE está autorizada para ser usada, incorre imposto em tudo. Aí depois você vai imprimir a DANF. E aí, depois que você imprimiu a DANF, a sua nota fiscal está emitida. E você está feliz. Então, essas são as etapas. Gera o XML, assina, valida, envia e recebe. Aí você fala, cara, muito complicado isso, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Todas essas etapas estão descritas nos arquivos do NFE PHP. Quando você baixar lá, na parte de exemplos, NFE PHP, tá aqui exemplo, é aqui mesmo. Tudo tá aqui, se você for procurar. Primeiro, olha, eu não trabalho com conversão de TXT para XML. Não trabalho com isso, porque eu achei que seria retrabalho, não precisa. Eu já gero logo o XML, XML para frente, eu saio fazendo todas as etapas. Se você tem um sistema que você precisa gerar o TXT inteiro, aí depois você transforma o TXT para formato XML, e depois você vai fazer as etapas, eu não fiz isso, então eu não vou poder te ajudar. Mas, no que compete do XML para frente, eu fiz tudo e deu certo. Então vamos lá. Gerar o XML, onde é que está aqui? Esse vídeo vai ficar longo, nossa. Onde que tá? Monta XML, talvez seja.
Não sei se é esse arquivo aqui que vai emitir, montar o XML. Mas eu vou mostrar o meu. Estou com preguiça de abrir que vai demorar, mas eu vou mostrar o meu arquivo onde eu gerei o meu XML. Tem um exemplo, viu, para isso. Inclusive, no grupo do NFE PHP, tinha um exemplo lá que eu achei magnífico, que era desse cara aqui, ó. Que ele simplesmente fez o seguinte, falou assim, do início ao fim, todos os processos para geração de uma nota. Fez tudo em um arquivo. Exemplo completo, NFE PHP. O cara fez tudo nesse arquivo. Então eu vou abrir o exemplo completo dele para mostrar o que ele fez. Ele, usando a API do NFE PHP, ou seja, o tempo todo, incluindo os arquivos da NFE PHP, que em dados momentos está incluído aqui, ó, ele inclui aqui, ó, inclui o convert NFE PHP e tal, vai incluindo. Então o que acontece? Aqui ele pegou um TXT, começou o arquivo dele, pegou um TXT, incluiu uma forma de transformar o TXT, aí trabalhou com o TXT, transformou ele em XML, entendeu? Se você quiser procurar, você vai procurar lá, exemplo completo, PHP e tal, do NFE PHP, e você vai baixar esse arquivo. Esse arquivo aqui está emitindo tudo no formato 2.0, da nota fiscal eletrônica no formato 2.0. Acontece que o novo formato agora já é o 3.10. Eu quis trabalhar com 3.10, que é o mais novo, já ia começar logo com o que é mais novo. Então eu vi todas as etapas, entendi o processo e fiz no formato de 3.10. Você não vai conseguir trabalhar com 3.10 aqui porque tem dados aqui que ele coloca que o 3.10 exige e que aqui não tem, porque o 2.0 tem umas mínimas diferenças do 2.0 para o 3.10. Então aqui ele coloca, ó, valida o TXT, tudo bem. Depois do TXT para frente, ele criou uma XML. Aí com essa classe do tools NFE PHP, ele começa a assinar, aqui, ó, aqui ele assina o XML. O que é assinar o XML? Pega o certificado digital, joga em cima do arquivo XML que você criou, com todos os dados, os campos e tal, e gera uns campos lá embaixo desse arquivo XML, com uma assinatura, com vários códigos e hash, não sei o que lá, coisas que são feitas por um sistema que é do PHP também, que chama OpenSSL, que é um assinador de arquivos. Então é uma coisa meio complexa, mas para assinar o arquivo digital é assim que se faz, através desse certificado digital. E a API do NFA PHP assina para você. Basta usar essa funçãozinha aqui do assinar. Então você fala assim, cara, tá muito complexo isso, não estou entendendo nada que você está falando. Olha, aí que tá. Realmente exige muito estudo, mas é possível. Então, voltando aqui aonde a gente estava. Vou fechar o exemplo completo dele, porque aqui ele fez tudo, ele assinou, ele enviou para o Cefaz, ele recebe, ele testa o protocolo e tal. Aí você fala, cara, muito complexo, muito difícil isso. Tudo bem, parece complexo, mas agora vamos abrir, por exemplo, os exemplos que tem lá. Você vai abrir esses exemplos, você vai baixar o arquivo, vai abrir os exemplos. Você vai ver que são arquivos pequenos. Por exemplo, vamos ver um arquivo aqui, converteu. Vamos ver um arquivo para assinar. Depois que eu criei a XML, eu quero assinar ela. Olha aqui, cara. Você só precisa adicionar o arquivo que eles fizeram para você, criar a variável, falar qual é o arquivo que você quer assinar, abrir o arquivo, assinar ele, jogar o arquivo assinado de volta para dentro do seu arquivo, que aí você está substituindo. E se tiver erro, ele fala qual foi o erro, não conseguiu assinar por algum motivo. Olha o tamanho disso. Não tem complexidade nenhuma. E todas as etapas são assim, desse tamanho. Aí você vai aumentar essas coisas aqui à medida que você tiver necessidade. Porque se, por exemplo, esse arquivo aqui está onde? Está numa pasta no meu banco de dados, assim. Então vamos buscar a pasta aqui, busca a pasta em tal lugar, vai no banco de dados, busca, acha o arquivo, isso aqui e tal, cria, e aí você vai assinar o seu arquivo. Então, é muito simples, entendeu? Para quem está achando que é complexo, não é. É muito fácil. Os caras realmente fizeram tudo, fizeram todo o trabalho. Vamos voltar aqui para a minha geração da XML. Como é que eu fiz para gerar minha XML? Depois que eu busquei todos os dados no banco de dados,
dê uma limpada. Se vocês acharem que eu sou um cara que fala as coisas sem profissionalismo, eu concordo com vocês. Eu sou um cara muito simples, eu tento fazer as coisas mais básicas possível, então pode ter muita coisa aqui que tá, sei lá, talvez quem trabalhe em grandes empresas tenha um nível de exigência muito mais alto. Eu sou uma cara mais simples, então eu consigo fazer assim. E talvez daqui a alguns anos eu vou me arrepender de ter sido tão simples, né? Porque eu vou estar, com certeza, muito mais entendido de vários assuntos. Mas vamos lá. Dados do cliente. Aqui começa a preencher a nota fiscal eletrônica usando a NFA PHP. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é começar, ó, como é que eu preencho a nota fiscal que eles fizeram lá, usando as ferramentas que eles construíram. Deixa eu ver se eu acho a primeira informação. Tá dando uma ventania muito forte aqui. Mas vamos continuar o trabalho, né? Dados do cliente, UF, data de emissão, CNPJ. Isso aqui tudo, gente, tem num arquivo lá de geração de XML. Eu só não achei qual que é, mas tem no exemplo. Então você vai dar uma lida aqui e vai começar a completar esses dados, certo? Você vai gerar a sua chave. Toda a nossa escala eletrônica tem uma chave, que é um número bem comprido que representa a nossa escala eletrônica. Você tem que gerar essa chave. Para gerar essa chave, eu consegui dessa forma. Se você não conseguir gerar a chave, você vai procurar na internet como gerar chaves para a nossa escala eletrônica e estudar sobre o assunto. Dígito verificador é um cálculo que tem que ser feito também. Depois que você gerou a chave inteira, você tem que gerar um dígito verificador que você vai colocar no final dela. Esse dígito é com base num cálculo que é feito de todos esses números aqui dessa chave. E ele vai no final. Então, depois que você calcula o dígito verificador, eu tenho a função aqui, dígito verificador, aqui, calculo o dígito verificador. Calculou, ele coloca no final da minha chave. E eu já tenho uma chave aqui completa, montada de acordo com os dados do meu emitente, né? Então tem que ir com calma, um por um, todos os dados, ver se está tudo certo, testar e tudo. Mas para quem quer emitir, gente, esse é o trabalho. Vamos lá. Aqui eu já começo a usar os códigos que eles desenvolveram. Então, vamos criar uma nota fiscal eletrônica. Crio aqui o arquivo, versão 3.10 e crio a primeira tag do meu XML. O que está acontecendo aqui? Com essa biblioteca aqui deles, essa classe, eu começo a gerar o meu XML. É a make. Então, como que eles fizeram isso? Você começa a incluir no seu arquivo XML tags. Para quem conhece o XML sabe que as tags são mais ou menos como arquivos de HTML, né? Você abre e fecha um campo e escreve um conteúdo lá dentro. Então, da forma mais simples possível, eles fizeram essa opção aqui de você criar essa tag. Então, essa tag é necessária para a música eletrônica? Se você quiser abrir um XML de exemplo e ir vendo se você está construindo o seu XML certo, você tem que ter um XML de exemplo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um aqui, que foi o que eu usei para construir o meu primeiro XML, né? Se eu não me engano, acho que foi esse aqui. Eu tinha o XML, vamos ver, vou formatar ele. Eu tinha um XML que eu peguei de um sistema do Cefaz e eu comecei, ó. Ó a tag aqui, tag informação da nossa escala eletrônica. Tem a chave e tem a versão, certo? Como que eu vou criar isso aqui usando os códigos da NFE PHP que eles desenvolveram? Então, eu venho aqui no meu, tá aqui, ó, a tag sendo criada, a chave e a versão. A partir do momento que eu fiz isso, se eu pedir para, vamos dizer que está aqui, ótimo. Se eu pedir para gerar, porque no final de tudo, eu venho aqui no final e falo para montar a NFE. Então o que acontece? Você vai fazendo etapa por etapa e vai sempre montando a sua NFE e vendo o resultado, que é a resposta, que é o arquivo XML que foi gerado por essa monta aqui. Né? E aí você pega o arquivo aqui, ó, getXML. A partir do momento que você pegou o getXML, você faz um print e fica olhando para ele sendo construído. Para você ver se você está construindo o seu XML mais ou menos no formato que você tem que alcançar. Então você tem que ter um arquivo XML de exemplo. Né? Aí você vai construindo aqui. Ó. A primeira tag é essa. Segunda tag é a IDE. Como que eu construo essa tag? Olha as informações que tem dentro aqui dela. Como é que eu faço a construir essa tag? Da maneira mais fácil possível.
Eles criaram tudo. Você simplesmente vem aqui e começa a passar os dados para criar aquela tag lá. NF, natureza da operação, venda, modelo 55, série 1, vai e tal, coloca tudo, informações. Aí você vai no seu banco de dados, busca algumas coisas ou não, a respeito do destinatário, estuda sobre as informações que você está colocando, se o ambiente é de homologação, se é de produção, dá uma lida nisso aqui, beleza. O que acontece? Tenho todas as informações, vou lá e crio a tag. Isso aqui era difícil, agora não é mais. Então, criou a tag IDE, passa todos os dados para ela e monta e gera o seu XML e vê o que resultou. Resulta nisso daqui. Você vai ter construído isso no seu XML e o seu XML vai morrer aqui. Vai acabar aqui. Aí você vai lá e fala, não, tá, não terminei de construir meu XML, falta muita coisa. Falta dados do emitente, mesma coisa. Você vai lá onde você gera o seu XML, coloca todos os dados do emitente e gera. Vamos ver aqui. Onde é que eu estava? Emitente. Começa a pegar todos os dados, tag do emitente sendo construído aqui. Ótimo. Beleza. Destinatário. Tal, tal. Eu já tinha feito, né? Tag do destinatário. É esse que eu queria fazer. Ótimo. Construir a tag do destinatário. Coloquei todos os valores das variáveis aqui e no final eu gero ela. Se eu montar a XML, eu consigo já meio caminho andado. Ótimo. O que mais que eu preciso? Endereço destinatário. Coloquei todos. Tag de endereço destinatário. Igual tá no meu XML aqui que eu estou querendo fazer igual. Destinatário, XML, tá, beleza. Vamos lá. Agora começa, depois que eu fiz tudo isso, dados de emissão, de quem emite, de quem recebe a nota, começa os produtos. Item 1, item 2, item 3, item 4. Tudo bem. O que tem nos itens? Código do produto, uma lata de 600 ml, não sei o que. Pega um arquivo de exemplo aí, gente, de XML, e o mais simples possível, o menor possível, e tenta fazer um igual. Tudo bem. Tal. Aí cálculo de imposto, não, aqui ainda não tem. Tributos, valor tributável, tal, beleza. Imposto, é outra tag que vai ter também. Você trabalha com Simples Nacional, você vai usar a função de gerar lá do Simples Nacional. Então, se não for, outra coisa. Todas as funções necessárias para gerar um XML de uma nota eletrônica foram feitas pelo pessoal da NFE PHP. Todas as funções. Só precisa dar os dados. E ele vai gerar para você o XML do jeito que você quiser. Da forma mais complexa ou mais simples. Eu só trabalho com a forma simples porque eu não me aventurei ainda na parte mais complexa. Mas está aqui, ó. Eu abro um while com o array, o array, brasileiramente falando, de todos os dados dos meus produtos. Eu cadastrei meus produtos, então eu tenho que ter um cadastro de produto. Vamos lá no meu produtos, no meu ERP. Eu tenho uma tabela de produtos. Vamos ver aqui, camisa manga longa. Quais são os dados que você precisa? NCM, CIFOP, unidade, se é quilo, litro, tal. Isso aqui tudo você vai saber o que você precisa no layout da nossa escola eletrônica. Vai dar uma estudada aqui, ó. Entendeu? Então, daqui a pouco começa a chegar na parte dos produtos. Aí você começa local de entrega e tal. Aí você vai ver o que você precisa. O que o produto tem que ter. Tá tudo aqui nesse layout da nossa escola eletrônica. Olha o nome do arquivo aqui, procura na internet. Tudo bem. Cadastrou seu produto, tá com os dados corretinhos? CIFOP, não sabe o que é CIFOP? Estuda, procura, aí tem que entender mesmo. Vamos lá. Coloquei aqui todas as informações que eu precisava para cadastrar o produto. E no meu while. Eu vi esse exemplo desse jeito. Então, primeiro ele cria um array com tudo. E depois ele percorre o array novamente, só que dessa vez criando a tag produto, que é essa tag aqui, ó. Abre produto, fecha produto. Aqui dentro tem essas informações, né? Então, eles fizeram assim no exemplo lá, e eu copiei e usei da mesma forma, só que, lógico, utilizando os meus dados, né? Então, tá aqui, tag imposto. Você coloca esses dados, sabe qual é o imposto? Não sabe? Calcula, tudo certo? Coloca lá. ICMS, Simples Nacional. Eu estou usando Simples Nacional. Aí você fala, não, o meu é outro, é diferente. Então, agora você vai entrar naquele arquivo lá do Make, e vai ver as opções que tem aqui. É grande, mas aqui tem tudo. Se você quiser de Simples Nacional, tem. Se você quiser do ICMS, modelo, tem. Tem tudo aqui. Eles fizeram tudo. Olha o que eles fizeram. Você ia ter que fazer isso.
não precisa mais. Então, só precisa falar o que você quer e preencher a nota. Vamos lá, tag IPI, cadastro IPI, e assim vai. Assim você vai construindo todo o seu XML. Quando você chegar no final do seu XML, vai ter questão de frete. Você vai montar ele, porque passa por isso, e vai pegar o seu XML. Você vai ter um arquivo exatamente igual a esse. Exatamente igual. Com ICMS, com tudo, PIS, total, beleza. Você não vai ter essa parte da assinatura. Não tem. Você ainda vai colocar. Então vamos assinar? Vamos. Tá fazendo barulho aqui porque tá chovendo. Beleza. Aqui estava só gerando XML. Gerou. Vamos assinar. Olha o tanto que é difícil assinar. Era para ser difícil, não é mais, né? Usando essa classe deles aqui, eles têm a função de sync, né? Você pode dar uma busca aqui, olhar, olhar a função que eles construíram. Tá aqui todo o trabalho feito de assinatura, usando o arquivo do certificado. E no final você pode pegar simplesmente o seu XML e assinar ele. Estou disponibilizando praticamente o meu código-fonte aqui para vocês, né? Mas se eles fizeram isso por nós, porque eu não posso fazer, né? Eu me comprometi a fazer esse vídeo explicando, porque assim como eles fizeram tudo isso por nós, eu queria fazer alguma coisa também, por quem estivesse na mesma situação que eu. Então a ideia foi essa. Próxima coisa, depois que eu assinei, eu consegui o XML assinado. Aí ele fica naquele formato aqui, já com essa assinatura. Se você dar um print nele, no texto que você está gerando, ele vai sair desse jeito aqui para você na tela, você vai dar uma conferida e tal. Beleza. O que você tem que fazer? Validar. O que é validar? É você colocar o seu XML, contra um arquivo, que é um arquivo de estrutura, onde ele é verificado todos os campos, e assim tem uma base se está completo ou não. É assim que trabalha-se com arquivos XML. Então o arquivo de estrutura é o XSD. Quando você confronta o seu XML com um arquivo XSD de estrutura, você sabe se ele está de acordo ou não com um determinado parâmetro que foi criado, né? Então, isso é uma forma de validar para saber se está ok, né, o seu XML. Essa validação é feita por você dentro do seu sistema. Não tem nada a ver com o que você faz ainda. Eu nem comecei a conversar com o que você faz. Isso aqui é só para saber que você vai enviar os dados de forma correta. Como se fosse um saneamento dos dados, que foi aquilo que a gente fez no início lá. Então, você vai pegar e vai validar. É assim que você valida. Aí você fala, não sei, como é que eu faço isso? Tem um exemplo lá, um arquivo de exemplo. Valida XML. Você pode vir no arquivo de exemplo aqui, lá nos códigos fontes deles. Aqui, ó. Tudo que eu estou fazendo lá, gente, tem aqui, viu? Se você for procurar, ó, valida uma NFE, tá aqui. Valida XML, valida XML, é esse, não é validate não, é esse. Monta, ó, aqui que tá o monta, ó. Essa aqui é o que gera a XML, viu? Então vamos indo. Aí o que acontece? Assinar. Onde é que tem uma assinatura aqui? Assina, olha aqui, assina. Então tá, a próxima coisa, validar. Já fiz, já falei, estou repetindo já. Tudo bem. Beleza, então quer dizer, tudo tá aqui. Você só precisa olhar de um por um, saber as etapas que você tem que fazer. Ó, agora eu vou enviar. Como é que eu envio? Abre aqui, dá uma estudadinha nesse código que é minúsculo. Copia ele. Eu vou abrir para você ver. É pequeno, ó, não é grande. Você pega a classe deles, pega o arquivo, tal. Pega o recibo que você já tinha conseguido, autoriza, tal, consegue enviar a sua nota eletrônica. Então vamos voltar para o meu. Depois que eu validei, eu envio. Tá aqui. O meu é maior por quê? Porque eu coloquei as rotinas do meu ERP. Entendeu? Então aqui, quando eu envio, eu já pego, já salvo as informações de retorno no meu banco de dados para conferência futura. Entendeu? Quando você envia o XML, você recebe um arquivo de recibo. Esse arquivo é importante, você tem que salvar, arquivo não, um número de recibo. Você pega esse número, você guarda no seu banco de dados, porque você vai precisar dele para emitir a nossa carta eletrônica. Então, tudo isso está aqui. Se você não entendeu como é que funciona, eu já estou dando assim um caminho das pedras gigantesco. Mas você vai ter que estudar um pouco. Entra lá, dá uma olhada, vê como funciona, tenta fazer. Recebe protocolo. É a próxima etapa depois que você enviou. Você envia, tem o seu número de recibo, e aí você vai para a parte de receber o protocolo. Como que você recebe o protocolo? Para você enviar, você usou essa função aqui,
do pessoal da NFE-PHP. Autoriza. Se você enviar e for autorizado, você vai poder checar o protocolo. Se ele for autorizado, você vai poder imprimir a DANF. Cara, se você conseguiu fazer isso, você emitiu sua nota fiscal eletrônica. Entendeu? Você emitiu. Se o Cefaz retornar com o número, se eu não me engano, 100, e o texto vem escrito autorizado o uso da NFE, é porque o Cefaz recebeu o seu XML assinado, validado, retornou o número de recibo, você checou o número de recibo com essa função aqui, olha, você passa o número de recibo para a função, e aí, a partir disso, ela retorna esse estado aqui, ó, lote processado, e depois o estado 100, que é de autorizado. Se você conseguiu isso, é porque a sua nota fiscal eletrônica foi para o Cefaz autorizou o uso dela, e você pode imprimir a DANF e entregar para o seu cliente que o seu sistema emitiu a nota fiscal eletrônica. Então, eu fiz todas essas checagens aqui, porque eu achei importante para o meu sistema, que depois que eu soubesse que foi autorizado a nota fiscal eletrônica, aí eu começo a salvar o arquivo XML em pastas, né, específicas, porque esses arquivos são importantes que sejam guardados, porque tem lei para isso. Então depois eu atualizo várias coisas no meu banco de dados para saber a informação se a nota fiscal eletrônica foi salva. Então eu coloco lá que ela foi autorizada no meu banco de dados. Tá? Eu estou praticamente dando o código-fonte aqui para vocês, hein? Mas beleza. O que acontece? Consegui receber o protocolo. Peguei o número de recibo, enviei, peguei o número de protocolo. Com o número de protocolo eu posso emitir a DANF. Como é que faz para emitir a DANF? Olha o tanto que é pequeno. Outra coisa simples. Você pega o tools, NFE-PHP, cria aqui. Eu acho que imprimir a DANF. Acho que está errado aqui. Aqui está como valida. Imprimir DANF. Acho que está errado esse arquivo. A imprimir DANF não é assim. Aqui está o arquivo de validação ainda. Validando XML. Então o meu arquivo aqui tá errado. Eu vou dar uma conferida nele porque tem algum probleminha. Mas para imprimir a DANF, tem um exemplo aqui, o arquivo de exemplo. Aqui, DANF. Para imprimir a DANF, você tem que pegar esse arquivo aqui, que é o DANF NFE, achar o arquivo XML, abrir ele, criar a DANF, falar se é tamanho A4, colocar a logomarca da empresa, montar a DANF e imprimir. Ele retorna com um arquivo PDF pronto para você. Entendeu? Então, ótimo. Depois disso, gente, acabou. Você emitiu a sua nota fiscal eletrônica. Então, o que acontece? Toda essa rotina aqui, eu coloquei no meu arquivo da seguinte forma. Vou fechar essas coisas aqui. Não preciso mais disso. Não preciso mais disso. Esse imprimir DANF vou ter que dar uma conferida séria, porque está muito errado. Esse meu arquivo aqui é o arquivo de emitir nota fiscal do pedido. Eu passo o número do pedido para o meu arquivo. Ele faz toda a busca inicial, que foi o que eu mostrei para vocês, faz todos esses passos, né, que é a geração de XML, assina, valida, envia e recebe o protocolo. E imprime a DANF. Quando eu puxo esse arquivo aqui, eu emito a nota fiscal inteira. Então eu vou lá no meu ERP para mostrar para vocês como que eu fiz isso. Eu estou lá no meu pedido, pego um pedido aqui de exemplo, no meu ERP, que eu sei que já deu certo, que já funcionou. E emitir nota fiscal, é aquele arquivo lá. Emito a nota fiscal. Ele abre a emissão da nota fiscal eletrônica e emite a DANF. Aí você vai falar, cara, parece fácil, mas eu tentei tudo, não consegui fazer isso ainda. Aí que tá, eu já estou dando o caminho das pedras, estou tentando mostrar tudo que eu consegui fazer para conseguir chegar nesse ponto de emitir a DANF. Essa aqui não tem valor fiscal, se eu colocar em ambiente de produção, eu vou começar a emitir nota fiscal eletrônica. Tem que tomar cuidado com o número da nota, não pode repetir. Isso tudo são questões que você tem que realmente entender o que você está fazendo para emitir uma nota fiscal eletrônica. Não é brincadeira, né? Porque incorre em imposto e incorre em fiscalização também. Então, é possível. Eles fizeram o trabalho pesado, você só precisa passar as informações.
Eu não sei se eu já posso terminar o vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação útil que eu posso passar para vocês. Não quero repetir. Consegui emitir a nota sim. Então eu acho que é isso. Vou mostrar no meu banco de dados uma tabela que eu criei para guardar as informações das minhas notas. Não está 100% completo ainda, mas eu guardo as informações aqui. Então depois que eu emito uma nota e os arquivos XML vão ser salvos no banco de dados, no servidor. O NFE-PHP ele gera uma árvore onde vai ser salvos os arquivos. Você, no arquivo de configuração, eu falei sobre o arquivo de configuração, gente? Não falei, né? O arquivo de configuração, gente, é a primeira coisa. E eu não falei sobre ele, eu acho. Aqui que está o arquivo de configuração. Esse aqui eu estou dentro dos arquivos do NFE-PHP, que eu baixei lá deles. O arquivo de configuração. Vou abrir ele aqui. É a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, você tem que configurar. Então o que você vai dizer? Aqui eu coloquei várias rotinas buscando coisas no banco de dados. Você não vai precisar fazer isso, depende do seu uso. Mas o arquivo de configuração começa daqui para baixo, aqui é coisa minha. Eu adicionei porque eu queria que minha configuração fosse variável, de acordo com informações do meu ERP. Ambiente, você vai dizer se é homologação ou não. Os arquivos XML que vão ser utilizados e tal. Onde que vai ficar os arquivos gerados, as notas eletrônicas geradas, onde que vão ficar elas? Elas vão ficar numa pasta dentro do servidor, certo? Aqui no arquivo de configuração você vai dizer onde que é que elas vão ficar. Você vai alimentar esse arquivo com todas as informações que ele pedir, senão você não vai conseguir emitir. A empresa emitente, razão social, CNPJ. Está aparecendo com a geração da nota eletrônica, né? Só que não é. Não tem nada a ver com geração de XML. Isso aqui é para você alimentar o sistema para poder trabalhar com certificado e tudo, e conseguir começar a trabalhar com emissão de nota eletrônica. Esse arquivo de configuração aqui é muito importante. Você vai falar o formato, o arquivo AR4. Aqui uma coisa interessante, ó. Onde que está o certificado que toda a estrutura da API do NFE-PHP vai usar para assinar o XML? Onde que está esse certificado? Eu fiz a opção de colocar o upload, e ele vai para uma pasta, e aí eu vou dizer onde que é a pasta aqui, ó. Nome do certificado está com base no meu banco de dados, porque eu quis colocar, para cada empresa tem um certificado e cada arquivo certificado tem um nome. Esses certificados são arquivos PFX. Para você conseguir eles, você tem que ir num órgão competente que emite esses certificados. Com seu contador, hein? Tem que falar com o contador para conseguir esse certificado aí, ele vai te orientar. Beleza. Você vai configurar todo esse arquivo, inclusive para envio de e-mail. O projeto do NFE-PHP tem uma parte aí de enviar o e-mail para o cliente, que também faz parte legal, é uma exigência legal que o arquivo de XML seja enviado para o e-mail do cliente, além de ser guardado, né? Então tem toda essa estrutura, ou seja, já fizeram tudo. Questão de proxy que eu não uso, mas se alguém for usar, tira as dúvidas lá no grupo do NFE-PHP. Esse arquivo de configuração aqui vai fazer com que as XMLs caiam nos lugares certos. Como eu configurei para cair em pastas que eu queria, eu coloquei aqui, ó, arquivos clientes, aí eu organizei os meus clientes através de números, e aí dentro de um dos clientes, que é onde eu estou gerando as nossas caixas eletrônicas, isso aqui é tudo pasta que eu criei com o meu ERP. Daqui para frente foi os arquivos do NFE-PHP que geraram essa árvore aqui. Ele já gera isso aqui automático. A partir do momento que você fala lá no arquivo de configuração que você quer que ele guarde os arquivos nessa pasta, no meu caso, arquivos clientes 1/1, aí a partir daqui ele começa a guardar as nossas eletrônicas. Então ele cria uma pasta aqui, nossa eletrônica. No ambiente de homologação, quando começar a trabalhar com produção, vai virar produção. E aqui dentro ele cria essa árvore, ó, de nossas caixas eletrônicas assinadas, canceladas, tal. PDF, você não precisa salvar PDF, eu não salvo, porque é grande, vai ocupar espaço, sendo que você pode emitir as dumps toda vez que você quiser, né? Basta passar a chave da NFE-PHP, da nossa eletrônica, e você vai emitir seu dump. Então eu não salvo os PDFs, mas cada um trabalha da forma como quiser. Talvez seja importante para você salvar ou não.
No meu caso não tem nenhum aqui. Mas, para mim o que importa é o seguinte, quem coloca os arquivos aqui dentro é os próprios arquivos do NFPHP, você não precisa fazer nada disso. Ele tem a árvore de pastas, assim que ele assina ele joga, assim que ele envia ele joga aqui dentro. Então, no final de tudo, quando a nossa escola eletrônica está assinada, enviada, recebida de volta e aprovada pelo Cefaz, ela cai nessa pasta de aprovadas. Essas notas fiscais aqui estão todas completinhas. É a nota fiscal que você vai enviar para o seu cliente. É a nota fiscal que a empresa vai manter durante obrigação legal de 5 anos. E aqui é a nossa escola eletrônica gerada pelo seu sistema ERP, entendeu? E vai ficar aqui nessas pastas. Então, era importante falar sobre essas pastas também. Aqui está toda a estrutura do meu ERP. Então, gente, é isso. Eu fiz esse vídeo sem pretensão de ser profissional, porque é muito difícil fazer uma coisa assim extremamente perfeita, né? Eu só quis realmente mostrar para todos como que eu consegui chegar na geração da nossa escola eletrônica com o meu sistema ERP simples, sistema ERP básico que usa PHP e MySQL. Eu uso jQuery também para várias funções, para ficar bonitinho, CSS, HTML5, tudo. Mas é básico e com a mão na roda que esses caras fizeram de graça, você consegue gerar assim. E aí daí para frente, cara, é contigo, né? Clientes e tudo mais, e você está com um trabalho muito mais profissional, seu sistema atende uma exigência assim fundamental do mercado hoje, né? Então aqui é o grupo deles, onde você pode fazer perguntas, tirar dúvidas. E olha, vou falar, cara, não faça pergunta antes de estudar muito, porque todas as perguntas que eu tinha para fazer praticamente já tinham sido respondidas, entendeu? E, cara, eu vou te falar, por exemplo, um exemplo do cara que é o Roberto, ele responde tudo com uma dedicação, e foi ele que desenvolveu a parte de nossa escola eletrônica. Tem outras partes também, né? De outras exigências legais, de outros documentos legais que também estão sendo feitos. Mas a parte da nossa escola eletrônica foi ele que fez desde o início. Faz muito tempo, desde quando começou, ele está fazendo isso. E ele responde todas as perguntas e tal. Então, assim, depois desse trabalho todo que eles fizeram, faz 5 anos que eu acompanho isso, diariamente trabalhando em cima disso, de graça, você vir aqui fazer uma pergunta que já foi respondida, por falta de pesquisar, pesquisa muito, cara, sabe, antes, para não dar trabalho para eles, porque, sinceramente, eles já fizeram muita coisa. E depois disso, se mesmo assim você tiver com alguma dúvida, claro, poste, coloca aqui no grupo, assim como eu estou fazendo, porque toda pergunta que eu tenho eu entro aqui e pergunto, e eles respondem com uma atenção assim que é impressionante. Então é isso. Não vou me disponibilizar a ficar atendendo e tirar dúvidas de pessoas, porque eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para desenvolver, então eu não posso ficar ajudando muito, infelizmente, viu? Mas o que eu pude fazer, eu estou fazendo aqui nesse vídeo hoje, e espero que seja útil. Então é isso. Valeu a todos, meu nome é Bill Barch, e tá aí no YouTube. Se quiser mandar e-mail de alguma coisa, envie. Não sei se eu vou poder ajudar, porque são problemas muito específicos, e a maioria dos problemas que todo mundo tem é coisa que eu tive vários problemas, muitos, milhares, o tempo todo. Toda hora eu queria perguntar alguma coisa para eles, só que eu pesquisava. E aí eu, depois de 3, 4, 5 horas, eu resolvi o meu problema sozinho. E assim eu consegui emitir a nota. Então, se você quiser ou tiver algum problema, antes de vir perguntar para mim, que estou sendo bem disponível nesse vídeo, ou para eles, pesquisa. Pesquisa, pesquisa, procura. E eu tive um problema seríssimo para emitir nota, que foi o seguinte: na hora que eu fui assinar o meu arquivo, o meu servidor travava, o meu PHP travava e parava de responder. Cara, que problema. Para quem não sabe, para quem não entende, eu achava que eu podia estar fazendo qualquer coisa errada, você não sabe nem o que está fazendo, né?
Então, quer dizer, até eu conseguir descobrir que isso era um problema na versão do meu OpenSSL, que eu estava usando, as DLLs. Então, para mim resolver o meu problema exclusivo, que eu acho que ninguém nunca mais vai ter, eu tive que simplesmente reinstalar o champ, que é o Apache, o PHP e o MySQL do meu servidor. Eu tive que tirar o antigo e colocar um novo. Baixei o PHP 5.6, morrendo de medo de ter incompatibilidade com o meu RP, com meus sistemas e tudo que eu uso. Atualizei meu servidor inteiro para poder emitir nota fiscal eletrônica. E aí eu fui assinar e deu certo. Ninguém nunca vai ter esse problema. Eu descobri que eu tinha que fazer isso porque eu entrei em sites tudo em inglês, de pessoas que tiveram problema disso no mundo inteiro, e em pouquíssimos casos eu consegui descobrir informações de alguém falando em inglês em fóruns, explicando assim, cara, reinstala, atualiza o seu servidor para ver. Aí era essa a solução. Eu atualizei o meu e deu certo. Agora vai atualizar um servidor com todos os seus clientes, com os sistemas rodando, instalados e tudo. Então, quer dizer, é a vida do programador, né? Mas eu fiz isso e consegui, deu certo, e hoje tudo funciona beleza, e eu ainda tenho um servidor atualizado, né? Então, gente, eu vou me despedir porque o vídeo ficou já gigantesco, vou ter que dividir em várias partes. É isso. Qualquer coisa, estamos aí, sucesso, muito sucesso para vocês, que tudo isso renda muito de tudo de bom para vocês aí.